tertúlia. De todas, hoje é dia 25 de julho de 2012, Dia Nacional do Escritor. De modo que é o meu dia, e é o dia de vocês, tá certo? Hoje eu já comi uma manga madura para comemorar, tá bom? Agora é uma quarta-feira. O verbete é de número 2366. Ele tem 5 páginas, tem 42 logias e 17 máximos. Na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é ortodecisão reiterada. A especialidade é autodeterminologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, está aí muito bem assessorada. Esse aqui, número? 33. Vocês não podem ficar com inveja. Tem que ficar ruborizados de vergonha. Tá certo? Definição. A ortodecisão reiterada é a reafirmação teática das autoprescrições cosmoéticas diante de inexperiências, inclinações pessoais contrárias e ou seduções cotidianas ou positivas, capazes de manter a firmeza de propósito e esforços até a fixação da neopostura evolutiva na autoexpressão. A decisão de não sucumbir às pressões holopensênicas patológicas. A contrapensenização diante das tendências subcerebrais e tentações baratrosféricas. A destreza na mudança de bloco pensênico, a batopensenidade sadia, a renovação do autocompromisso, a sustentação das autodecisões cosmoéticas, a lealdade aos próprios valores e princípios evolutivos, a preservação da coerência etológica, a ruptura com as viciações pessoais, a visão crítica quanto às bobagens da socin patológica, a esnobação aos convites baratrosféricos indutores de desvio, a aplicação da voliciolina, a oposição às inspirações baratrosféricas, a postura atratora da simpatia dos amparadores extrafísicos, o parabanho energético confirmando os acertos, a euforia diante da constatação da força da autovolição, a autodeterminação cosmoética capaz de receber a confiança da equipex amparadora. Nós temos aí, então, na argumentologia, tem aqui o tópico da utilidade, que tem 7 tarefas evolutivas beneficiadas com as decisões cosmoéticas reconfirmadas. E tem também o tópico dos recursos, onde nós temos 8 recursos técnicos passíveis de serem utilizados em separado ou conjugados, conforme o tipo de objetivo almejado. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Autodecisão crítica, autodecisor, autodeterminação, autorresolução e momento da mega decisão. Frase enfática. A ortodecisão reiterada explicita a autovolição inquebrantável na efetivação das recins e das ressex autoprescritas, fixando as condutas cosmoéticas pró-aceleração evolutiva, autoevolutiva. Qual a força evolutiva você emprega para a implantação nas autodecisões evolutivas? Está satisfeito com o ritmo evolutivo atual? Agora, a mega análise aí, com João Paulo, nós temos 20 itens. Neopostura, autocontrole, autocompromisso, autoconfiança, autodisciplina. Autoincorruptibilidade, autocondicionamento, ortoposicionamento, firmeza, perseverança. Conquista, confirmação, reafirmação,
reeducação, sustentação. Definologia, autodeterminologia, autocosmoeticologia, autodecidologia, inverbaciologia. Agora, o verbete da enciclopédia hoje é abnegaciologia. E eu chamo a atenção para o processo que nós falamos aqui de abnegação, tendo relação com o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética. Agora, questionamento. Professor, poderia aprofundar no DAC, página 3, na hominioterapeuticologia, o que seria a hominioterapia evolutiva? A hominioterapia evolutiva é a pessoa que se cura pouco a pouco, num ponto de vista evolutivo. Então, ela vai coordenando o seu processo de evolução o tempo todo. Com isso, ela se cura, ela deixa de ser animal, subhumano, para ser hominal, e depois ela chega a um nível da consciência livre. De modo que isso entra a cosmoética interassistencial, para chegar lá na omniterapia evolutiva. Tudo isso é omniterapeuticologia. Agora, outro. No verbete do DAC, página 4, mental somatologia, o senhor poderia explicar melhor? A gente sabe onde ressoma, porém não sabe onde dessoma. O problema todo é o seguinte: você sabe onde ressoma, porque você marca, a sua mãe te fala que se for na maternidade tal, rua tal, assim, ou foi lá em casa, rua tal, não sei quanto, você sabe. Agora, saber onde dessoma, alguém aqui sabe onde é que vai morrer? Eu não sabe. Então, isso faz parte da própria natureza humana. E outra coisa, a gente tem que cuidar muito da vida para que essa dessoma não venha prematura, em lugar errado. No adendo, o senhor coloca que o ginossoma, pelo processo da maternidade, leva a mulher a ser mais abnegada que o homem. A maternologia não leva a mulher a ser mais egoísta, centrada não apenas, ou tão apenas, nos seus filhos? Escuta só uma coisa. Você não acha que a sua mãe foi muito abnegada de suportar você, fazer você crescer com as coisas todas? Se não foi, está danado. Você deve ser um santo, né? Você não tem defeito, você não tem trafar, não, até hoje. Você é uma fera, hein? Presta atenção. Agora, a maternologia, a gente não pode perder tempo com isso mais. Por quê? A maternologia de ideias é mais importante que fazer corpos humanos para os animais humanos. Isso aí é secundário. Essa é que é a diferença. Agora, que ela é mais abnegada, é. Tem filho que eu conheço aí que não é fácil. E quando o filho nasce com um defeito físico sério, que precisa de cuidadologia incessante, ainda é pior ainda. O seu caso não é esse. Mas mesmo assim, você deu muito trabalho. Só de limpar suas fraldas, não é fácil. O problema era colocá-lo tomando conta de umas crianças numa creche durante a temporada, para ver como é que é. Agora aqui, a dinâmica assistencial parapsíquica é um campo interdisciplinar otimizador da conexão amparador-amparado. É hoje e amanhã no Hotel Blue Tree Premium. Isso é em Fortaleza, no Ceará. Está sendo feita lá essa dinâmica assistencial. Em agosto, né? Pois é, daqui a um mês, não é isso? Exatamente um mês. Agora, o hotel é Blue Tree Premium, em Fortaleza. Vocês olham bem. Os epicentros é o Moacir Gonçalves e o Everaldo Bergoncini. Agora, o curso oferece campos parapsíquicos interassistenciais, campos para mobilização energética visando desbloqueio holochacral, debates sobre parapercepções, parapsiquismo, dispersidade e epicentrismo. Bola, se a pessoa não melhorar nesse curso, ela está danada. É, não? Tem que melhorar, no tapa, não tem jeito. Agora, eu ofereço aí a Adriana para vocês fazer as perguntas. Por favor, Adriana. Adriana, na página 19 da Fratologia, né? Segunda linha, e depois na terceira, aplicação do manual de prioridades pessoais, sempre revisto e ampliado. Ampliar isso, por favor. Não, o manual de prioridades é você listar quais são as suas prioridades na sua vida, aquilo que você está colocando em primeiro lugar.
E aí a gente falou, revista e ampliado, porque as circunstâncias vão mudando, a vida vai caminhando. Então você tem que sempre verificar se aquela prioridade ainda é a melhor. Então, obviamente, existem prioridades que vão ter sempre. E outras que são mais circunstanciais em relação ao momento, o trabalho que você vai colocar na frente. Então, tem momentos que a gente vai revendo, a vida vai mudando e a gente vai vendo o que é o prioritário agora, nesse momento evolutivo. E lá em seguida, aqui na própria terceira, depois segue para a quarta, a cosmovisão embasando o posicionamento de mensurar os ganhos de amanhã em detrimento das aparentes perdas de hoje. Porque até um pensamento mais infantil, justamente isso, a pessoa só pensa no ganho de agora. E ela esquece que, às vezes, o que aparentemente é uma perda hoje, na verdade, pode ser um ganho amanhã. Então, isso tem a ver com autossacrifício, com a autoabnegação, aqui, que é o outro verbete do DAC, que é justamente você ter essa cosmovisão, que é essa visão maior, multidimensional, multiexistencial, você vai ver que o que é prioritário hoje, às vezes vai te ajudar. Tem um exemplo bem prático, se você pensar em função bem de colégio, estudante, né? Então tem aquele estudante que vai lá, estuda, fica final de semana estudando, e tem aquele que fica matando aula, só quer pensar em ficar lá gazeteando, quer ir na praia toda hora. Então ele vai levando na flauta, por exemplo, um curso, uma faculdade. O que vai acontecer? Obviamente, esse que estudou mais, ele vai estar muito mais preparado para a vida profissional do que o outro. O outro, às vezes, vai ficar aí patinando muito tempo, às vezes nem vai conseguir se encaixar, existem exceções, obviamente, vai se encaixar ou vai ter muito trabalho, ele vai ter que voltar para estudar tudo aquilo que ele passou aquele tempo lá, levando na flauta. Enquanto é a época que ele tinha mais tempo para fazer as coisas, ele deixou passar. Então, esse é um exemplo simples, que todo mundo entende, mas vamos pensar em coisas maiores, em termos de processos evolutivos também, a mesma coisa. A gente pode gazetear, gastar a vida aí na flauta, brincando de viver, ou a gente pode começar a levar mais a sério para otimizar a nossa evolução. Então, quando a gente faz isso, a gente está justamente, a gente sabe mensurar os ganhos que a gente tem com isso, em detrimento daquela que aparentemente é uma perda, mas que não é. Então, às vezes, você vai deixar de ganhar um salário mais alto para um salário mais baixo. Então, aparentemente não, mas isso é uma perda. Às vezes não é. Às vezes você vai ter mais tempo para fazer uma série de coisas, vai ter uma série de prioridades que vão ser melhores. Então, é esse jogo aqui que a gente está falando dessa cosmovisão, de saber avaliar todas essas variáveis que estão envolvidas. Tá, ok, obrigado. Você poderia falar mais para a gente sobre a teoria dos 21 dias para a consolidação de neo-hábito? Isso aqui eu quis citar, é uma teoria que é muito conhecida, você vai ver na internet, se fala muito disso, né? Quem fez isso foi um tal de Maxwell, antigo, 1960, era um cirurgião plástico, e que ele chegou à conclusão que para uma pessoa melhorar a autoimagem dela, ou para fixar uma autoimagem, seria 21 dias. E depois disso, hoje, você põe só 21 dias na internet, você vai ver isso direto para tudo. Então, obviamente, gente, ele fala, o autor mesmo, no livro dele, ele fala no mínimo 21 dias, tá? Que seriam 3 semanas. Tá? Mas, obviamente, tem... E ele mesmo fala no livro dele, até eu peguei um trecho do livro, tem na internet o livro dele também, que ele fala que é no mínimo, e que não necessariamente nessas 3 semanas, o que se você vai ver outros artigos na internet já fazem um exagero, ele fala, ele fala a questão da autoimagem, ele fala, é evidente que não podemos realizar o progresso de toda uma vida num prazo de 3 semanas. Mas você pode, dentro de 3 semanas, experimentar uma melhoria. E, às vezes, essa melhoria chega a ser espetacular. Então, a gente está fazendo essa correlação para a gente pensar na questão da ortodecisão. Então, e aí pode que seja 3 semanas, que seja 4, que seja 5, mas a gente vê que no início é mais difícil. Então, a gente quer tomar, agora eu quero mudar um hábito. Então, no início, você faz mais força. Depois, vai entrando mais na rotina e você vai conseguindo, com uma certa facilidade maior, manter aquela nova condição. Mas, no início, é mais difícil. Então, a gente pode pensar nesse prazo aí de 21 dias, de 3 semanas, que é justamente aquela fase mais crítica, até aquilo realmente começar a se tornar um novo hábito. Adriana, aqui em Pensinologia,
Você poderia, de repente, abrir alguns aspectos a decisão de não sucumbir às pressões holopensênicas patológicas? Algumas variáveis que podem ser usadas para fortalecer isso? Sim, aí entra a questão da ortodecisão reiterada, que é justamente isso. Essa só da pressão, eu quero fazer só uma correlação aqui com a loquiologia, né? A gente fala, ó, a resistência aos apelos dos amigos da onça. E a contraposição educada à turma do deixa disso. E na hora que a gente começa a mudar um hábito, aí tem a turma, não, mas que isso, espera aí, vem cá, né? Vamos continuar aqui. Então, na hora que você não, a decisão de não sucumbir a essa pressão patológica é justamente você colocar a sua firmeza. O que eu quero? Eu já vi que isso é o melhor para mim? Então acabou. Isso é o melhor para mim, vou ficar firme. Mesmo sabendo, aí entra a questão que a gente falou antes. Aparentemente é uma perda. Eu vou deixar de sair e ficar tomando chopp, seja lá o que for, né? No caso não, porque eu nunca fui disso. Mas assim, de sair para fazer uma série de coisas que hoje eu vejo que não é o mais prioritário para mim. Então, aparentemente, pode ser uma perda. Então, essa não sucumbir... E a pressão é muito grande, né? Porque o tempo todo a gente vive na era da Consel. Então, tem muitas tentações, muitas situações que a gente tem que ficar atento, para não entrar na vida de oba-oba, né? Então, isso vem desde a parte alimentar, né? Aquele super sander delicioso, até, se você estiver fazendo dieta, até uma coisa mais séria, que evitar um dolo, né? Então, a gente vê que isso aí tem uma margem muito grande de possibilidades. Mas eu vejo que a forma de não sucumbir, Marcelo, para te responder, é o que eu falei antes, é a decisão mesmo. É você estar decidido, e aí entra aquelas técnicas todas que a gente coloca lá no final, que ajuda. Isso é um agente motivador. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, você fazer uma caderneta de campo. Você vai registrar tudo que você, às vezes que você falhou, às vezes que você está conseguindo. Isso vai te dando uma força. Já até trouxe uns exemplos de caderneta aqui, para mostrar de todos os preços e gostos, né? Porque tem desde a baratinha, que é R$1 e pouco, até essa aqui que é mais chique, que é um pouquinho mais caro, 20 carteirada. E tem até com capa mais durinha. Então, por exemplo, você pega uma caderneta de campo, se for o caso, uma folha de papel que for melhor, e você começa a anotar tudo. Por exemplo, se for fazer uma dieta, você anota tudo que você come. Se for fazer você quer fazer uma planilha de gasto, você quer começar a economizar. Tudo isso eu já fiz. Uma vez a gente estava fora, né? A gente tinha um X de dinheiro para viver. Naquele período, a gente tinha que saber quanto que a gente gastava. Eu anotava tudo. Comprou R$1. Entendeu? Tudo anotadinho, né? Bem assim, monquiano. Mas é a forma de você ter no final, você não precisa fazer isso sempre, mas você já tem mais ou menos uma previsão de quanto que você gasta por mês, o quanto que você pode ir a mais ou a menos, para você conseguir se manter durante X meses com o valor tal que você se propôs a gastar. Então, isso vai a infinito. Então, eu vejo que isso, e vai te dando motivação. Então, porque você vai vendo que você está continuando, você está conseguindo manter aquela decisão, você está firme. E as tentações aparecem o tempo todo, né? Vai surgindo. E aí você fala, não, é de novo. Por isso que eu quis frisar esse nome, é a ortodecisão reiterada. Porque não é só decidir. Muita gente fala assim, eu decidi fazer isso. Aí daqui a uma semana já desistiu. Então é justamente essa firmeza que você vai ter que ir reiterando. Até aquilo realmente se firmar, você vai ficar sempre de novo. Não, eu decido de novo. É uma decisão de novo. Aí eu decido de não. Isso não é... Não, de novo. E de novo. É bem o exemplo clássico, é a questão dos alcoólatras anônimos, né? Toda que eu coloco até o lema aqui, que é exatamente isso, que eles fazem um dia de cada vez só por hoje. É o que eles fazem sempre. De novo, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber. Então, se a gente pensar isso para tudo, para toda a nossa decisão de mudança de temperamento, tudo que a gente quiser realmente mudar, é a mesma coisa. Hoje não, até a gente conseguir que aquilo vire uma segunda natureza, e a gente passe a viver de uma forma mais tranquila em relação a isso. Não que a gente não vai ter que continuar fazendo as ortodecisões, mas elas já são mais fáceis. Elas já entrou mais ou menos na máquina, né? Já entrou mais no seu jeito de ser. Enquanto que antes não. Seria um processo de reeducação, né? Reeducação. Você vai de novo tomando a decisão de novo. Você toma a decisão o tempo todo. Você vai tomando novamente a decisão. Não, isso não. Não, isso não. Não, isso não. É aquilo do irritar, né? Não, eu não vou me irritar. Às vezes, não, agora de novo não, agora não. E às vezes a gente cai, a gente escorrega, não, mas então vamos contar de novo, né? Vamos começar do zero, zerou, né? E até a gente conseguir implantar essa condição. Isso vai num ad contínuo,
Eu entendo assim, é ad contínuo, acho que é para sempre, né? A evolução é isso, é você ir decidindo o melhor o tempo todo. Assim que você conscientiza e consegue ver que aquilo é o melhor, você vai decidir por essa nova postura. E sempre haverão novas posturas que a gente nem ainda vislumbra, né? Adriana, aqui no B. Adriana? Ou sim? No B aqui. Ah, já sei. Oi. Na página 19, em tecnologia, na segunda linha, técnica do cronograma. Você podia falar um pouquinho mais assim do contexto do verbete? Sim, olha só, cronograma é na hora que você põe datas, põe limites para você. Então isso entra também no que a gente falou lá atrás. Por exemplo, você pode ter um prazo autoestipulado. Então às vezes você define, até determinado curso tal, eu quero me fixar nisso. Eu vou fazer determinada técnica até aquela data tal. Ou eu vou ler um livro até aquela data tal, ou eu vou procurar me manter... Tem muito isso com noiva, né? Ela quer emagrecer até o dia do casamento, né? Então, isso é um exemplo bem assim, clássico e boboca, mas é mais ou menos assim, você não precisa fazer assim, você pode fazer, não, até aquela data tal, eu vou me programar para que eu consiga fazer determinada situação. E aí vem a questão dessa segunda aqui, a planilha de acompanhamento, também ajuda, para você ter um exemplo. Uma coisa que me ajuda muito... É tipo essas agendas assim, eu tenho várias, que tem o mês inteiro. Você pode tirar na internet essa cópia até, né? Tá vendo assim? Porque aí você começa a marcar mais ou menos a data que você quer limite, mais ou menos quantas vezes, o que você... Aí você fala, por exemplo, eu quero fazer 20 EVs por dia. Aí você vai marcar, esse dia eu consegui 8, o outro eu consegui 9, esse outro eu consegui 20. E aí você vai vendo mais ou menos como você está conseguindo manter aquela meta que você está se propondo a fazer. E aí entra também até planilha de acompanhamento, se você quiser, que a gente fala no número 6. Então, por exemplo, dependendo, como a gente falou, depende do que você vai fazer. Vamos supor, você quer fazer uma imersão em leitura. Então, você quer ler determinado livro, pode ser o Projeciologia, a enciclopédia, o que você quiser ler. Você programa, eu quero ler em tanto tempo, mais ou menos até ali. Então, você vai ter que fazer um prazo. Então, quantas páginas que eu leio mais ou menos por dia? Você tem um cálculo. Eu consigo mais ou menos ter 2 horas por dia de leitura, eu levo mais ou menos um prazo de 20 páginas, sei lá, ou em 2 horas, por exemplo, dependendo da densidade do texto. E aí você começa a organizar. Você vai colocando os dias, coloca mais ou menos o previsto, mais ou menos como eu faço aqui, ó. Eu tenho tempo disponível, por exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético. Então você põe lá as datas, esse dia eu tenho 2 horas, no outro tem 4 horas, no outro tem 1 hora e tal. Aí você sabe mais ou menos quantas páginas você lê. Você coloca aqui quantas páginas. E aí você começa, a cada dia você põe, quanto que eu realizei? Era para ler 20 páginas, eu li 15. Eu li 15, anota 15 e põe, estou devendo 5 páginas. Tá? Aí no outro dia você pode puxar mais um pouquinho, aí você lê 25. Já equilibrei de novo. Então isso vai ajudando a você manter essa autodecisão de que você vai conseguir ler aquele livro, por exemplo, naquele período estipulado. E serve para tudo. Você tem que fazer uma revisão, tem um prazo para você fazer essa revisão. É uma forma também de você ter um equilíbrio e você ver, olha, eu vou conseguir cumprir o prazo ou não. Então, se eu me organizar assim, eu posso mais ou menos me manter. Então, o cronograma, ele ajuda na hora de você, dependendo da decisão que você queira manter ou queira conseguir, você se organizar no tempo. Para não ficar aquela coisa muito utópica. Eu quero ler, tá. Então, na próxima segunda-feira eu começo, na próxima vez eu começo. Aí quando você vê, já falta 3 dias para você entregar o prazo, você não vai conseguir fazer o que tem que fazer em 3 dias. Então, se você organiza no cronograma, você divide mais ou menos o esforço, aí você tem mais uma ideia do que você vai conseguir até quando chegar aquele prazo. Opa, realmente deu tempo. E às vezes até pode conseguir antes. Adriana. Sim. Alô? Só mais uma pergunta, eu queria saber como é que a gente pode inserir a Invexis nesse contexto do verbete, né? Porque realmente, né, tem muita pressão, né, da questão dos desvios e tudo mais. Então, como é que a gente pode ver a autodecisão reiterada nesse contexto? Eu acho que isso é básico para a Invexis, é justamente isso. Porque o inversor, ele está fazendo uma série de ortodecisões no conta-fluxo. Enquanto a maioria dos jovens da mesma idade estão com interesses diferentes, você está mantendo uma decisão firme.
em outras coisas mais evolutivas. Então, eu vejo que na INVEX é importantíssima a questão de você tomar as decisões e você manter. Porque a pressão é maior, em tese, né? Porque você, às vezes, está mais inexperiente e tem muito mais, a juventude hoje, cada vez mais, tem uma série de mitos, né? Que a juventude tem que curtir a vida, e esse curtir a vida é considerado, que não é bem, eu acho que curtir a vida é você curtir, levar uma vida evolutiva. E o que se diz na maioria é curtir a vida e ficar, né, no oba-oba por aí. Então, são uma série de decisões que o inversor ele precisa tomar e manter. Adriana, na página 19, detalhismo tem tecnologia, poderia nos dar um exemplo do que seria a técnica da esnobação cosmoética? Sim. A técnica é uma técnica que já tem na enciclopédia, em vários verbetes. Existe um momento de você fazer uma esnobação de algum contexto, de alguma situação, de algum convite, de uma forma cosmoética. Porque quando você fala esnobar, tem sempre uma conotação um pouco pejorativa, né? Estou esnobando. Não, é uma esnobação cosmoética. Tipo, isso não é para mim. Eu respeito quem faça, mas eu não vou fazer, por exemplo. Tá? E aí entra aquilo que a gente tinha falado antes, né? Da turma do deixa disso. Tem muito isso, né, na juventude. Não, peraí, quando é que você vai, né? Vamos aqui para a praia agora? Não quero ir para a praia, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma série de coisas. Então, você vai esnobar cosmoeticamente esse convite, por exemplo. A verbetógrafa, em Definologia, página 18, primeira e segunda linhas. A ortodecisão reiterada é a reafirmação teática das autoprescrições cosmoéticas diante de inexperiência. Sendo jejum, gostaria de esclarecimento, pois se a teática é 1% da teoria e 99% de prática, temos em uma primeira autoprescrição a probabilidade de uma reafirmação menor ou igual a 1%, pois não existe a prática, tornando a teática em apenas uma teoria. Diante disso, de que modo a definição engloba a reafirmação teática diante da inexperiência? Olha só, justamente você vai reafirmar então esse 1%. Porque olha só, por que a gente colocou a inexperiência aqui? Porque às vezes, se você vê lá atrás, quando a gente coloca a utilidade, a número 2, tem assim, a aplicação de Neo-Verpon. Então, essa ortodecisão, ela engloba também você, às vezes, vivenciar. Existe uma Neo-Verpon que você ainda só conhece teoricamente e que você vai fazer um esforço para começar a conhecê-la praticamente. Então, você vai reafirmar de uma forma teática, porque não é só teórica. Se eu ficar só teórica, eu não vou mexer em nada. Eu vou continuar reafirmando teoricamente. Tá, eu concordo com essa ideia, ótimo. Mas você não, você vai concordar com essa ideia e vai buscar pôr em prática aquilo que você consiga dessa condição. Então, a inexperiência é porque você às vezes não vai conseguir aquele exemplo clássico que tem a questão do EV. Você vai tentar mobilizar energia, não vai sentir nada, mas você vai tentar de novo. Aí você não sentiu nada, você vai tentar de novo. Então, você vai reafirmando que é teático, porque você está fazendo um esforço de mobilizar e de colocar em si prática, até que você vai conseguir, você começou a sentir, você vai começar a dominar a situação. Então, eu vejo que está adequado, sim. Porque se deixasse só teórico, ficaria aquela questão. Não é reafirmação. Teórico, você vai ficar reafirma na cabeça, não. É você reafirmar o que você quer, o que você decidiu e colocar em prática aquilo, o percentual que você consiga. Até para você aumentar essa inexperiência e deixar de ser inexperiência. A verbetógrafa. Tendemos no Brasil a viver somente o dia de hoje, sem pensar nas preocupações do amanhã. Como incrementar pouco a pouco a cosmovisão, embasando o posicionamento e mensurar os ganhos de amanhã em detrimento das aparentes perdas de hoje. Página 19, linhas 3 e 4. Olha, isso é uma questão de estudo, né? Se você estuda mais, seja qualquer coisa, se você lê mais, você começa a pensar mais, acaba pensando mais, ponderando mais sobre o amanhã. Então tem aquela história daquela pessoa que vive hoje, o jovem que queima a vida toda nas duas pontas, quando chegar lá na terceira idade vai chegar um caquinho, porque ele não cuidou, ele não se preveniu, ele não cuidou, porque ele pensava que não ia ter amanhã, que vai viver para sempre
e não vai precisar desse corpo. Então, é a mesma coisa aqui. Então, eu vejo que se a pessoa estuda, se a pessoa reflete, ela vê que existe um amanhã e que as situações existem consequências. Se eu não cuidar, dando um exemplo de corpo agora, né? Mas se eu não cuido do meu corpo hoje, eu vou sofrer sequelas amanhã. Então, são coisas simples. O que a ignorância, é justamente a ignorância que faz a pessoa achar que ela só vive o hoje, ela esquece que tem um amanhã para tudo. É aquela pessoa que tem um dinheiro, ela ganha o dinheiro hoje, ela gasta tudo amanhã. Ou amanhã mesmo, amanhã, né? Depois de amanhã. E não deixa nada para o futuro. O futuro dela, onde ela vai precisar muito mais, quando, por exemplo, estiver numa terceira idade, ou se tiver um adoecimento, alguma situação, ela vai precisar desse pé de meia. Então, voltando, eu vejo que a necessidade disso entra não só o estudo geral, estudo de tudo, incluindo também, se você começar a pensar, estudar Conscienciologia, estudar multidimensionalidade, você vai ver um amanhã até muito maior. Você vai pensar em autorrevezamento, vai pensar em outras vidas, em uma série de coisas. Então, não vejo outra solução. É estudar mais e refletir mais. Na teoriologia, poderia detalhar mais sobre a teoria dos 21 dias para a consolidação de neo-hábito. Por que justamente 21 dias? Isso, aí você tem que perguntar para o autor. Olha só, ele já dessomou, né? Não sei se ele pode aparecer por aqui. Ele dessomou em 75. Vou dizer o que ele falou. Agora eu vou 21 dias sério. É 3 semanas. 3 semanas. Foi uma pesquisa que ele fez, esse Maxwell Maltz, ele era um médico cirurgião, e ele trabalhava com cirurgia plástica. E aí, como é que ele chegou nesse 21 dias? Ele via que o paciente médio dele demorava 21 dias para mudar a imagem mental dele mesmo. Então, a pessoa fazia uma plástica no nariz, ela demorava 21 dias para adequar a esse novo nariz a nova mentalidade dele, a mente dele. A mesma coisa, ele fala do membro fantasma. Então, que demoraria 21 dias para esse membro fantasma desaparecer quando há uma amputação. Então, em função disso tudo, pelo que eu entendi aqui do livro dele, ele entendeu que você demora mais ou menos 21 dias para você renovar a sua imagem mental de você mesmo, porque o livro dele é sobre autoimagem. A partir disso aí, foi se crescendo esse conceito, várias pessoas começaram a usar essa questão de 21 dias para tudo, inclusive para mudança de hábito, para você incorporar um novo hábito no seu comportamento. Então, foi mais ou menos isso aqui, foi a partir disso que surgiu essa ideia da técnica de 21 dias. O que o senhor pensa a respeito da substituição da proteína animal pela proteína do inseto? Estudos dizem que ela contém 10 vezes mais proteína que a animal. Porém, a animal ainda contém substâncias essenciais para a nossa saúde. Poderia comentar? Olha, eu estou de olho nessas coisas, vamos ver o que é que vai dar o futuro aí da ciência sobre o problema da dieta e outras coisas mais. Agora, eu atualmente sou favorável à dieta frutariana. A manga madura é uma delícia, eu te lembro isso aí. Isso aí, às vezes, acerta muita coisa. Agora, a pessoa precisa de ver o que é de vitamina que ela precisa. Eu sempre tomo vitamina, faz muitos anos. Eu faço um reforço da minha alimentação. Venho há algum tempo tentando observar sobre a vestimenta do corpo astral ao sair do corpo físico. Afinal, saindo do corpo físico com alguma roupa ou algo parecido? Venho tentando observar nas lembranças que percebo da projeção, mas até agora nada. Poderia dar maiores explicações sobre o assunto? Olha, tem um livro que eu escrevi que chama Projeciologia. Lá eu explico alguma coisa a respeito disso. Agora, ó, é muito interessante você encontrar pessoas de pijama fora do corpo. E tem disso, ela vai com aquilo que ela está pensando lá na hora. Agora, já encontrei com gente pelada. A hora que eu falei, por que você está pelada? Aí que a pessoa viu que está nua. Que ela deitou nua. Entende? Então, isso aí varia. Agora, olha lá no Projeciologia sobre trajes extrafísicos. Vai explicar uma opção de coisa sobre isso. Adriana. Aqui, dentro da sua experiência nessa vida como consciencióloga e mulher, o que você acha que pega mais para a mulher e para o homem
nessa ortodecisão reiterada? O que você acha, assim, dentro do que você já vivenciou? O que você acha que pega ou que dificulta mais? O que dificulta? Para nós mulheres, né, nesse corpo de mulher hoje. Olha, eu acho difícil generalizar, sabe? Mas o que pega a maioria das mulheres, aí eu vou dizer por mim também, é a questão da emoção, né? Então, seja por hormônio, seja pela pressão social, tem até o verbete que eu escrevi, né, do mito do amor romântico, que é justamente dedicado às mulheres em geral, né? Então, eu vejo que o processo emocional, afetivo, é o que pega mais o mulherio. E eu vejo que onde entra a ortodecisão, por exemplo, no meu caso, o que me ajudou e me ajuda na questão de domar essa questão emocional, é justamente essa dedicação à mental somática, a dedicação ao estudo, à compreensão. Porque na hora que eu consigo compreender alguma coisa, eu consigo minimizar essa questão mais afetiva dentro daquilo. Então, essa dedicação ao estudo, a buscar compreender, a buscar controlar, você vai controlando mais esse processo emocional mais exacerbado, tem essa questão da maternidade, mesmo não tendo filho, mas tem esse instinto, né, de materno, não é com filho, mas é com bicho, né? Então, filhos para ter o instinto maternal. Exatamente, né? isso vem o instinto, né? A tendência cerebral. E aí eu vejo que como isso vai ajudando é a partir da compreensão mesmo, é estudando, entendendo e mudando o holopensene, pondo o holopensene mais de racionalidade, de estudo. Então, uma das coisas que foram muito importantes para mim foi quando eu coloquei isso, quer dizer, com adolescente eu lembro que o único presente que eu pedi para o meu pai foi uma mesa de estudo para ele pôr no meu quarto. Lembra, essa é a única coisa que eu lembro de pedir mesmo, assim. E ele fez lá minha escrivaninha, até era bem antiga, depois eu lembrei dela, ela era bem assim, retrocognitiva, né? Tinha uns negocinhos, uma redinha em volta. Então, eu tive essa mesa durante muito tempo. Aí depois passou. Eu lembro que quando você mantém essa mesa de estudo, então sempre tem, toda a minha casa que eu morei tinha minha mesa de estudo. Então, naquele ambiente ali, eu mantenho um holopensene meu, um holopensene mais intelectual. E eu lembro que lá no Rio, principalmente, agora eu consegui, tenho um luxo, né? Agora eu tenho um cômodo inteiro, né, de escritório para mim. Mas é aqui em Foz, né? Quando depois a gente construiu a casa. Antes não, lá a gente dividia, mas era a minha mesa, estava ali, uma mesa de um lado e a mesa do outro. Agora a gente tem isso. Então, naquele ambiente, você mantém o seu controle. Então, por exemplo, eu lembro lá no Rio, então, mais, né? Porque agora aqui a gente vive na Cognópolis, a gente consegue manter mais uma linearidade dentro do possível. Lá nem sempre conseguia. Então, eu vi que quando eu tinha alguma alteração emocional maior, eu ia sentar na minha mesa, para ir qualquer coisa. E era impressionante, parecia que na hora fazia um put. Então, ali era o meu holopensene, ali eu mantinha, e era uma mesa mesmo, era um quarto, um escritório pequeno, mas que eu dividia com o Mário, né? Tinha a minha mesa de um lado e ele do outro. Mas naquele meu canto ali era meu. Ali era o meu campo. Então, eu vejo que para a mulher, para você até manter essa ortodecisão, para não entrar, não cair, né? Que a emoção que vai dar rasteira, aí você entra na emoção, acaba bobeando, eu vejo que, pelo menos para mim, o que funcionou foi isso. É mental somática, né? Direto, focar, mega foco. E isso aí é uma característica positiva do homem, né? Então, eles têm esse mega foco mais delineado, né, pela própria cultura. E nós podemos pegar bons exemplos deles e fazer também, né? Lógico, igual eles fazem, mega foco, mais objetividade, né, até no falar ou no escrever. É bem interessante, né? Saber sintetizar, né, o que a gente quer fazer. E escrever, né? Escrever. Escreve, estuda, lê, anota, pensa, pondere. Então você vai mudando o seu holopensene e coloca um holopensene mais para esse lado. É assim que eu vi. Alô? Adriana, aqui no B, na Valentina. Sim. Podia comentar na página 21, utilidade, os itens 5 e 6, por favor? Na utilidade? Isso, 5 e 6. 5 e 6 é a mudança de comportamento, porque eu separei o temperamento do comportamento. O comportamento é mais fácil, porque às vezes um comportamento,
É uma questão de autocondicionamento, às vezes, né? É uma reação, é uma maneira de você se portar, é um hábito. E, às vezes, você pode mudar esse comportamento a partir de uma autodecisão. Não, eu não quero mais fazer dessa forma, eu não quero mais agir dessa forma. Então, pode ser uma coisa simples, desde uma maneira de se portar, uma maneira de organizar, uma organização. Eu não quero mais me organizar dessa forma, eu quero ou não me organizar, né, me organizar de determinada forma. Então, eu vejo que o comportamento, ele é mais até fácil, porque muitos dos nossos comportamentos são condicionados. A gente se condicionou a agir daquela forma. Então, a gente pode se condicionar de agir de uma forma mais saudável. Qual é o outro que você falou? Foi o 5 e o 6, né? É justamente o temperamento, né? Aí, esse a gente sabe que o temperamento, ele muda, mas ele muda mais lentamente. A gente demora mais tempo para esse temperamento ir mudando. Então, mas o fato, a gente não pode entrar na síndrome de Gabriela. Teve até uma pergunta uma vez aqui, né, na tertúlia. Então o temperamento não muda? E é Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. O temperamento, ele demora. Pode demorar vidas, mas ele muda. Então, é esse processo da gente ir mudando o temperamento. Por exemplo, se a pessoa é mais introvertida, ela buscar ser mais normal, até tentar ser mais extrovertida. Isso leva tempo. Mas ela pode sim, por que não? Vamos fazer esforço para isso. Então, eu vejo por aí, essas duas situações aqui, tem a questão da ortodecisão. Como sair da vida do oba-oba, sendo que sua parceira não tem esse mesmo pensamento, ou seja, não quer participar, e também não tem abertura para mudar, e acha que tudo é uma besteira? Bem, aí, como é que se fala? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, mas você deve pensar o que você quer da sua vida, às vezes tenta ajudá-la. Agora, tudo tem a economia de bens e economia de males, você tem que ver. Se é casado, se tem filho, quanto tempo está, porque ser companheira pode ser tudo. Né? Pode ser tudo, agora você Às tem que avaliar. Às vezes ele conversou com ela anteontem, então é fácil. Aí é mais fácil. Tem outros interesses. Agora, se tiver um filho pequenininho, você aguenta as pontas aí mais tempo e vai seguindo a sua vida. Vai seguindo, dá o exemplo, né? Eu acho que o exemplo, às vezes você fazendo e você dando o exemplo, pode ser que ela comece a ver. Você mudou, você fica numa situação melhor, mais maduro, pode ser que aconteça alguma coisa. A professora poderia aprofundar na página 21, em recursos, número 7, o item prazo autoestipulado. E quando esses prazos se relacionam com o trabalho e o tempo que esse trabalho te ocupa, como estipular prazo? Exemplo, trabalharei por alguns meses, anos, nos finais de semana. Seria isso? Não, o que a gente está falando aqui, tanto é que a gente colocou o autoestipulado. Existe o heteroestipulado. Você tem um período que você tem que fazer determinada situação. É hétero. O auto é você mesmo. Você quer fazer uma reciclagem, você quer fazer uma mudança de comportamento. E você dá um prazo. Eu quero até a data tal já ter avançado nisso. E nessa data, mas é um efeito psicológico, que na verdade, se você vai mudar para sempre. Mas às vezes, você pondo esse prazo, então até o próximo curso complementar, eu usei muito ECP2 para fazer isso. Até o próximo curso ECP2, eu quero ou ler esse livro todo, ou eu quero fazer isso, eu quero ter feito tantas práticas energéticas, eu tenho feito tantas técnicas de alguma coisa. Isso tudo aqui é recurso, ele é muleta. Mas que pode ajudar até você se organizar. Então, até tem um evento, agora vai ter o Ciplo, né? Lá em 2014. Vamos supor a pessoa, não, eu quero melhorar minha projetabilidade. Então, até o Ciplo, ela pode até, não, eu quero mandar um artigo. Então, eu vou fazer, se vê o prazo lá de mandar o artigo, então ela vai fazer técnica projetiva uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, sei lá quanto, até a data tal, para ela escrever o artigo e mandar. Por exemplo, um exemplo assim bem prático. Então, a pessoa ela vai ter uma motivação a mais, porque ela sabe que ela vai ter um efeito daquilo. Obviamente, vai ser muito mais importante do que só o artigo, se ela incrementar a projetabilidade dela. Mas é um exemplo de uso aqui de um prazo autoestipulado. Minha mãe levou para a casa dela uma parenta distante, com a qual ninguém mais da família quer conviver, pois ela tem casos graves de desmaio sem causa aparente há 6 anos. Já foram feitos todos os exames clínicos e de imagem e nada foi encontrado. Os relatos dela são de muita raiva, chegando a ficar muito agressiva, a ponto de precisar de várias pessoas para segurá-la. Porém, ela parece se aproveitar para atrair atenção para si, além de dominar os ambientes e as pessoas com essa situação.
Amanhã, quinta-feira, irei para lá. E pergunto, qual a melhor forma de lidar com essas energias, que mesmo à distância e com as conversas com minhas irmãs, é possível sentir que não vai ser nada fácil. Olha, existe hospital para essas pessoas, né? O que vocês estão esperando? Coloca ela lá. Se ela está fingindo, coloca ela numa enfermaria aí de doente mental. Vai dar uma... Eu já vi gente que curou com isso. Essa doença é antiga, vem aqui de baixo. Como é que chama aquela doença? Não, tem outra ainda, outro nome, mais antigo. Aquela que tem mania de doença. Chamar a atenção. Hipocondria. Às vezes o processo aí é esse. Não é só o problema de histeria, não. Às vezes tem mais coisa nisso. Mania de doença e tal. Agora, o caso é colocar num ambiente que ela fica na enfermaria junto com muitas pessoas doentes, para ela ver como é que é. Aí ela vê como é que ela está. Faz ela pensar. E é o jeito. Eu só não entendo se ela foi feito muito exame, eu já devia ter feito isso com ela. Está mal feito. E outra coisa, os médicos têm que colocar num caso desse, a pessoa fala, você vai ficar agora de observação. Aí ela pergunta, mas quantos dias? Eu falo, até a gente ver o que vai acontecer. Aí, como não sabe o tempo, ela vai querer desmaiar logo. Aí eles vão dar injeção nela, alguma coisa assim para melhorar. Ela melhora. O processo de histeria não pode ser só na conversa. Tem que levar. O hospital é muito bom para isso. Tem resolvido o caso de muita gente, ainda mais mulher. Agora, preciso depois de ter um psicólogo que vai conversar com ela com calma, depois que passar a crise do hospital. Ela vai ter alguma crise no hospital, vai ser boa, uma crise autêntica de alguma coisa. Que às vezes tudo isso faz junto. Você sabe do caso meu que aconteceu, eu aluguei um digno apartamento, andar inteiro, na rua Aurelino Lins, mais ou menos um negócio desse, no Leme. Era um camarada, durante 3 meses, era um colega meu, que ia para a Europa, durante 3 meses. Então eu falei assim, não, eu alugo o seu apartamento e vou lá e tomo conta. Ele deixou então a biblioteca dele, porque eu até queria ler a biblioteca dele, tudo no apartamento, tudo arrumado. Eu então, como o apartamento era grande, aquilo tinha que limpar, tudo arrumado, eu arranjei então uma dona muito boa para limpar. Foi indicação, aquele negócio todo, tudo sério. Então, passa aí uns dias, tudo bem, lá com a moça e tal. Quando, daí a pouco, chega uma amiga dela que está lá conversando com ela e fala assim, doutor, chega aqui porque ela está morrendo. Aí eu cheguei lá, a dona estava desmaiada e tinha cortado os pulsos aqui em cima. Entende? Agora, então, eu falei assim, não, deixa que eu vou consertar. Fui lá na cozinha e peguei uma faca desse tamanho, que o homem tinha uma coleção de faca na cozinha. Uma desse tamanho. Falei com ela, olha, agora você vira o pulso e corta aqui, porque senão você não morre, não. Aí a amiga dela me abriu os olhos daquele tamanho e ela também para mim. Então, vamos levantar da cama e enfrentar a vida? Consertou a dona. Nunca mais falou mais nada. Agora, aquilo tudo foi porque o namorado mandou ela passear. Eu falei assim, esse namorado é inteligente. Agora, o melhor da história era isso. Ela cortou aqui em cima. Ou seja, por aí não adianta nada. Vira aqui, corta aqui. Toma, está aqui o facão. Vamos. Ela consertou a dona na hora. E a amiga dela com os olhos enormes. Tudo aconteceu, eu e as 2 moças lá dentro, eu vendo a coisa toda. Agora, eu li, nesses 3 meses eu li a biblioteca do homem, tinha livro bom, interessante, sabe? Outro livro estrangeiro, médico. Aurelino, sabe aquela rua? É uma rua assim que atravessa no Leblon, lá no Leme, lá no fim. O prédio é um dos melhores que tem lá em Copacabana, dele, muito bom. Deu? Ali na lista de recursos, na página 21, tem a lista dos 8 itens. Eu percebi que a listagem ela tem várias opções quanto a planilha de acompanhamento, agenda, diários, cadernos, questão dos prazos também, né?
E aí eu fiquei pensando a respeito do seguinte, às vezes a pessoa dentro da ortodecisão reiterada, ela pode acabar se preocupando demasiadamente com esse aparato, né, esses recursos de acompanhamento, e promover um afastamento da ortodecisão propriamente dita. Assim, ela começa a se preocupar demais com a questão da rotina de acompanhamento e dos dados e das informações, né? Eu falo até porque isso já aconteceu comigo. Assim, e aí a gente acaba perdendo o foco do prioritário, né? Aí acaba sendo um mecanismo de fuga, em vez de ser um mecanismo de reiteração. Aí você está falando que está indo pelo excesso, né? E aí faltou discernimento, então. Porque a ideia aqui é para ajudar você a se organizar. Obviamente, você não precisa disso, que é muleta. Mas ele vai te ajudar a organizar. Agora, se a pessoa ficou muito presa nos dados, é porque ela exagerou. Por exemplo, tem uma técnica aqui que às vezes as pessoas... A técnica do diário. O registro das experiências, variáveis analíticas pré-determinadas. O que é o ideal? Você pega algumas variáveis, assim que eu já fiz. Eu pego algumas variáveis que eu quero ver e eu analiso aquelas variáveis. Porque se você se propor a ficar todo dia, 2 horas por dia, escrevendo tudo que você fez no dia, a tendência de você não conseguir fazer, ou você vai fazer só isso na vida, né? Ou você vai acabar se perdendo mesmo. Então, tem que ter objetividade. Eu acho que interessante o que você está falando é que, seja qual for a técnica aqui, é importante a objetividade. Né? Você ser objetivo para anotar e registrar o que interessa. Porque senão cai nisso que você falou, né? Começa a ficar, ainda você vai fazer técnico diário. Então vai ficar lá 2 horas por dia anotando cada detalhe. Eu falei isso, o outro falou isso. Aí eu fiz isso, aí eu fui ali, aí eu comi isso, isso, isso. Depois, se você não está fazendo dieta, se você anotar o que você comeu. Agora, se o foco for a dieta, já é outra coisa, né? Então, é ter objetividade em ver o que você vai registrar. O que você vai usar. Porque a ideia não é usar os 8, é você selecionar 1 ou 2 no máximo, senão também você vai ficar meio confuso. Mas é interessante essa sua observação. Eu pensei até aí, de repente, um item, alguma coisa assim na argumentação, dando uma... Não seria uma observação, mas um comentário de... Discernimento. Cuidado, isso. Use... Um alerta. Aprecie com moderação. Isso. E eu queria pedir a tua ajuda aqui para eu entender melhor, na última questionologia, né? O último item lá da 22. Tá. Qual a força volitiva que você emprega, né? No caso, assim, quais os tipos de força volitiva que eu teria a opção de usar, no caso? Não, aqui eu estou falando qual no sentido de intensidade, né? Qual a força volitiva você coloca e emprega na decisão? Então, qual a força da sua vontade que você coloca naquilo que você decidiu que é o melhor? Porque tem pessoas que têm a vontade débil, né? Aí decide, mas não, aí passa, aí depois decide de novo, aí passa, aí decide de novo, e assim vai. Então, qual é a força que você coloca? E aí tem a segunda pergunta, você está satisfeito com o ritmo autoevolutivo atual? E aqui é uma pergunta capciosa, porque quem fala assim é problemático, né? Eu acho que o ideal é que a gente sempre nunca esteja muito satisfeito. Que a gente esteja sempre buscando aumentar esse ritmo, chegando na taquirritmia, que é a meta lá na frente, né? Então, tá indo, mas será que eu não posso acelerar mais um pouquinho? Então, é isso que a gente quis perguntar aqui, é realmente quanto que você se empenha para manter, para conseguir implantar aquilo que você já decidiu. Você que decidiu. Ninguém que decidiu para você. É você. Você com você mesmo. Tomou uma decisão. Eu quero isso para mim agora. E eu faço o que com isso? Eu estou realmente honrando para mim mesmo aquilo que eu decidi comigo. Ninguém está me cobrando. O mais sério disso aqui, que a gente vê, é que ninguém está te cobrando, né? É você com você. É você com você. Então, tudo isso, essas técnicas, esses recursos que a gente quis colocar, que a gente quis dar uma solução, né? Para ajudar a pessoa, um apoio. Então, você quer fazer isso? Você pode ter isso aqui funciona, porque isso aqui tudo aqui eu já usei. Então, tudo isso aqui funciona, pelo menos comigo funcionou, de certa forma. Então, isso aqui funciona, ó. Quer tentar? Vale a pena. Não quer usar nada disso? Não precisa, vai embora. Mas a ideia existe uma possibilidade de usar e que isso, de certa forma, tem o seu valor. No caso ali seria melhor, talvez, colocar qual o nível da força volitiva, alguma coisa assim, só para... mas... Não sei se foi eu que interpretei mal mesmo. Aí tem que ver, a gente pode ver depois com mais calma, tá? Mas Obrigado. A ideia é isso, qual a força no sentido de qual percentual de força que você coloca. Tá? Adriana, página 19, Sim. Na efeitologia. O último efeito, os efeitos das raízes extrafísicas na autoexpressão da Consim. Você poderia explicar?
Sim. Porque a gente está falando de autoexpressão, né? Que a ortodecisão é justamente para você depurar e melhorar a sua autoexpressão. Então, é não esquecer que existem raízes extrafísicas naquilo que você é hoje. Então, tem influência de assédio, de heteroassédio, se você não é desperto ainda. Tem influência também da sua paraprocedência, daquilo que você, dos amparadores. Então, os amparadores também, aí entra todo mundo, né? Inclusive os despertos. Às vezes, muitas vezes que você expressa, o que você é hoje, você também está inspirado, você reflete aquilo da sua convivência com os amparadores extrafísicos. Então, era isso que a gente ia falar, que isso tudo gera efeito. Tanto o efeito positivo, como o efeito negativo. No caso do assédio, essas raízes são mais patológicas, então raízes que vão, uma concausa, né, daquilo que você é hoje. Enquanto que, se é uma questão de amparador, se você está mais ligado ao amparador, mais afinizado, com mais rapport com o amparador, esses efeitos vão ser mais saudáveis, mais positivos. E você vai ter mais força. A gente chega até a falar em algum lugar, aqui na parafatologia, na terceira linha, o parabanho energético, confirmando os acertos. Então, quanto mais interação e discernimento para com os amparadores extrafísicos, mais você vai ter, essa interação vai facilitar, inclusive, essa intercomunicação, essa interlocução. De você, por exemplo, através de um banho energético, você pensa, não, está correto, olha, tá isso mesmo, ó, é isso aí que é o acertado, isso que é o melhor para ser feito, eu estou indo bem, né? Você está indo bem, você está seguindo no caminho mais ou menos legal. Então, era isso que a gente queria colocar. Professor, em complementação na mental somatologia, na quarta linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o turno mental somático? O turno mental somático? Isso tem o verbete da enciclopédia. Seria bom você ler, porque tem muito detalhe. Tá certo? Na enciclopédia. É só pegar lá, turno mental somático. Tá bom? Ah, você estava lendo? Eu estava lendo aí, ó. Vocês estão na faixa. Estão na onda. O professor Valdo, ele, um pouco antes eu estava olhando ele aqui. Então, nesse verbete, ele detalha o que ele estabeleceu para ele em termos de ritmo, e faz uma indicação que isso seja a partir dos 65 anos, quando a pessoa chega mais ou menos nessa fase em que ela quer manter a produtividade. Então, ela dividir em vários turnos em que ela vai trabalhar, se alimentar, vai descansar, ou seja, então ele dividiu lá em dois, tem um quadro onde aparece 17 horas e meias de trabalho e 6 horas e meias de descanso e alimentação. E isso vem por etapa. Então, começa, se não me engano, das 8h30, o primeiro sono, das 8h30 a 1h30 da manhã, descanso. Aí acordo da 1h30 da manhã até as 6h, aí trabalho das 6h30, então tem toda a especificação lá. Bem interessante. Tinha gente que não conhecia nada de conscienciologia, mas era uma inteligência, um erudito, Dr. Pontes Miranda. Ele trabalhava 14 horas por dia. E tinha uma disposição fora de série, intelectual. Entende? A gente pode agora, você jovem do jeito que você tem que começar a pensar nisso. Agora tem que começar bem mais cedo para dominar o processo do sono. Porque uma pessoa, para perder 1 hora de sono, por exemplo, você dorme 8 horas, você ia passar para 7. Você tem que demorar no mínimo 2 anos para chegar lá, para aquilo não perturbar você. Tem que ir aos poucos. Então isso é com a idade mesmo. Agora, na terceira idade, que é 65 anos, a pessoa já pode dominar isso tudo perfeitamente. Entende? Adriana, a coloquiologia, nesse último, aqui fala o lema de grupos de autoajuda, um dia de cada vez e só por hoje. Sim. Um dia de cada vez tudo bem. O que ele quis dizer e só por hoje? Porque esse é o lema desses grupos todos, dos alcoólatras anônimos, agora tem vários, né, em narcóticos anônimos, tem vários. E esses 2 lemas que eles usam, um dia de cada vez, que tem correlação um com o outro, né? E só por hoje, quer dizer, eles não vão beber só por hoje. E aí, cada dia, eles reiteram a decisão de não beber. Ou de não, no caso do narcótico, de não usar o tóxico, né? Então, eles vão fazendo essas... É bem um exemplo de ortodecisão. Todo dia, eles fazem a decisão
de mais um dia. E eles fazem essa técnica de contabilizar, né? Essa até é uma que eu não uso muito, não. Essa da contabilização diária, que é o realce para o total de dias de sustentação da neopostura. Então, eles fazem muito isso. Eu tenho 1 ano, não sei quantos dias que eu não bebo, 2 anos, não. Então, eles usam a motivação na contagem de dias. Isso dá uma motivação, porque senão você sabe que se bobear, você vai ter que começar a zerar de novo, é chato, né? Você já estava lá com um score alto. Então, é mais ou menos assim. Tudo isso são técnicas motivacionais, mas que, de certa forma, ajuda algumas pessoas, né? Aí cada um tem que ver o que funciona mais com ele mesmo, né? Adriana? Sim. Judarley aqui em cima no ar. Pode falar, Judarley. Olha, muito bacana o seu verbete, bastante interessante o nível. Tem uma expressão aqui que eu achei chamar bastante atenção, que é do marco motivador. Achei super bacana. Eu estava pensando aqui, o que seria um marco motivador na questão da ortodecisão? Aí você comentando com alguns dos colegas aí no debate aí, veio a ideia que um grande marco motivador seria o banho energético, né? Que chamaria bastante atenção. Podia ser. Uhum. Agora eu estou fazendo uma observação aqui. A questão da decisão, ela remete muito à questão da maturidade, né? Durante o verbete, só que você aborda muito mais a questão da volicionina, ou da volição durante o verbete. Isso remete o que mais à questão da ortodecisão, da decisão ser orto? Olha só, não, a questão da vontade é para você manter, por isso que a gente ficou tão frisando, porque a ortodecisão, aí eu concordo com você, vai ser a sua maturidade que vai estar por trás de você tomar a decisão correta. A orto diz que vai ser correta, vai ser madura, vai ser cosmoética, né? Lembrando que cada vez mais que a gente for mais cosmoética, a gente vai tomando, às vezes até fazendo outras decisões em função da nossa maturidade. Agora, o que eu vejo que é o mais forte nesse momento é a vontade, é a força da vontade, que é justamente o que pega na maioria das pessoas que não conseguem manter a ortodecisão. Ela fica com a vontade débil, ela larga a toalha, como fala, né? Larga a toalha, deixa para estar muito difícil. E um problema que tem no largar a toalha é a hora do liberou geral, né? Falando coloquiologia, né? Então, dá um exemplo de dieta que é o mais bobinho, mas que funciona. Então, a pessoa está lá em dieta, às vezes, há meses. Aí foi lá, comeu um brigadeiro, errei, liberou geral. Aí vai comer 20 brigadeiros. Então, quer dizer, então tá, você comeu um brigadeiro, tá bom, foi uma falha, mas não vai, agora, continua de onde você estava. Então, estamos falando de brigadeiro, que acho que todo mundo conhece, né, negócio de dieta, mas para qualquer coisa. Então, a pessoa, não, eu estou há tantos dias sem me irritar. Beleza, aí irritou, aí libera geral, eu não consigo mesmo. Aí começa, então, mais fácil, né? Não, peraí, eu não tinha me irritado até ontem, hoje eu me irritei, então tá bom, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, eu vou ver o que aconteceu e vamos continuar, né? Nem que comece a somar de novo, para evitar valeu, agora liberou geral, então tudo bem, não é bom. Algo eu não entendo sobre os serenões. Se eles são altamente evoluídos, por que causam catástrofe e terremoto? O cara falou que são os serenões que causam os terremotos. Olha só, isso é o Modem. Por que causam catástrofe e terremoto que matam muitas pessoas para uma possível reagrupação, grupo kármico? Por que ignoram os danos materiais e o sofrimento das consciências que perderam seus parentes no evento? Escuta, o que a gente vê é que eles ficam onde tem as placas tectônicas para segurar aquilo que pode, ao contrário. Eles fazem o mínimo possível, porque o que faz isso é a própria máquina da natureza. A natureza fez uma máquina. Por exemplo, não é a Ford que provoca a morte das pessoas. É quem dirige o carro que está alterado. Isso é problema de quem está dirigindo. Então, vamos ver com calma. A Terra, aqui é uma opção de coisa. Tem que ver a natureza, como é que funciona. Venho pesquisando sobre o tantrismo e seus métodos de prática. Qual é a sua opinião sobre isso? É prática? É verdade que a prática da masturbação é nociva e que, ao ejacular, perdemos energia vital para nosso organismo? Que opinião o senhor poderia dar sobre isso? Olha aqui, esse tantrismo tem muita besteira. É igual também o próprio Kama Sutra tem muita bobagem.
Se você quer estudar processo de sexo, estude sexologia técnica avançada dentro dos processos da medicina, por exemplo. Agora, masturbação não faz mal, não. Mas se fizer em excesso, o excesso, tudo que faz com o corpo faz mal. Então, o problema é que a masturbação pode ser positiva. Agora, esse negócio de perder energia, isso depende. Tem gente que fica com mais energias depois que ejacula. Muito homem é assim, porque ele se sente mais poderoso, mais decidido, mais firme. E outra coisa, fica mais calmo para poder decidir as coisas. Porque sexo alivia. Então não é bem assim não, vamos devagar. Para a verbetógrafa, usando como mote o exemplo citado, hoje não vou beber, qual a sua percepção sobre a diferença da qualidade entre as ortodecisões elaboradas mentalmente por evitação do nosográfico e as que são construídas invocando o objetivo homeostático? Terá o mesmo valor pensalizar? Hoje não vou beber e hoje vou manter a sobriedade? Olha, aí tem que ver como é que funciona, né? Eu acho que... Olha, quem está perguntando é o Sobral, é o grande psicólogo lá de Porto, legal, Portugal. Legal, sabe quem é, né? Sobral? Não, estou sabendo. Alguém aí conheceu o Sobral? É ele que foi comigo lá para ver o povo do Fusca, no meio dos Mercedes, dos ciganos. Entendi. Foi o Sobral. É ele, lá do Porto. Olha só, eu concordo com você. Se for pelo lado positivo, é melhor sim. Porque na hora que você fala, não vou fazer alguma coisa, você está fixando o que você não vai fazer. Se você fazer o contrário, até estava lendo estava falando até da técnica do 21 dias aqui, a pessoa estava falando da dieta. Então, falava assim, em vez de falar assim, eu não, eu não vou comer isso, fala assim, não, eu estou ficando mais bonita, alguma coisa assim. Quer dizer, então, não é que você não, eu não vou comer, não, eu vou ficar mais bonita. Então, quer dizer, um eufemismo, mas de alguma forma talvez funcione melhor para quem que seja. Melhor do que falar ou não. Concordo contigo que pode ser mais eficaz, mas eu não teria nenhum estudo para dizer se... o que teria mais efetividade, não. Paciência. Qual a sua opinião a respeito da astrologia? Ela tem fundamento da espiritualidade? Ainda tem gente que pensa assim, minha filha, tira da sua cabeça que é uma besteira, ilusão, tapeiam todo mundo, manda para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca, para o povo estudar. Para o povo estudar. Isso é uma vergonha. Em que ano exatamente iniciar essa atividade no pandeiro? Pois percebo que muitos intermissivistas que participaram do pandeiro ressomaram no final da década de 60. E nesse período seriam ainda pequenos. Significa que participar dos trabalhos nesse local projetado. É isso que a gente está falando. Os projetados vêm aqueles que ficaram lá na intermissão até mais ou menos 58, 59. Esses, então, apareceram lá mais ou menos por aí, assim. Está entendendo? Depois. Agora, outra coisa. Muitos deles apareceram lá também ainda jovens, quando podiam, mas é que a maioria começava a ter problemas e depois cortaram isso. Mas no início da década de 70 ainda foi muita gente jovem, adolescente, que eles tentaram levar. Mas depois desistiram do assunto. Agora, preciso saber quando é que a pessoa nasceu. Agora, a parte mais importante foi o fim, mais ou menos, de 1975 a 85. Foi aonde teve mais, aí já estava tudo assentado, já tinha muita gente. Outra coisa, muita gente que foi lá mais de uma vez. Isso é que era importante para ter um prosseguimento das conferências, dos trabalhos, das comunicações que haviam. Aquilo melhorou muita gente desse jeito. Agora, fisicamente, foi mínimo o processo em relação com as consciências. O problema é consciência mesmo. Agora, a gente, por exemplo, aí, mais recente, veja bem, de 85 para cá, todo mundo que tem 20 anos, 22 anos, tudo, pode ter estado lá. É bem possível, entende? Porque esses é que são os mais, assim, confiáveis. A gente ter certeza que foram, entende? É preciso ver como é que é, né? Adriano, Oswaldo, aqui à tua direita.
Eu sou um ex-fumante, certo? E apliquei uma técnica na época que deu muito, pelo menos no meu caso, me deu muito resultado. Eu queria te sugerir isso para colocar dentro das técnicas, que é justamente a técnica de saturação mental. Eu trabalhei com ela durante 4 meses, certo? Com a ideia de aquele famoso nunca mais, certo? Bom, apliquei essa técnica durante 4 meses e a partir de uma determinada data que eu tinha prefixado, certo? Que foi justamente quando eu cumpri os 50 anos, eu deixei de fumar. Então, queria te sugerir isso para colocar dentro das tecnologias. Em relação a essas pessoas, essas consins que eram levadas ao pandeiro, que tipo de problema que começou a dar que os amparadores evitaram? Eles não conseguiam aproveitar, não tinham lucidez? Eles chegaram à conclusão que na fritada dos ovos não tinha muita vantagem. Dava trabalho demais sem ter muito resultado. Entende? Eles testaram. Por quê? Na ocasião, eu até perguntei, mas é que eles não sabiam disso? Eu falei assim, não sabiam por causa da época. Essa época que se vive aí no século XX é totalmente diferente das outras. Sim. Então, precisa de ver como é que estava o nível de lucidez da pessoa em outra dimensão. E eles chegaram à conclusão que não vale a pena. Então, no fim, daqui uns tempos, essa nova geração deve superar isso aí. Então, aí talvez fosse bom a história. Entende? Agora, eu já tinha experiência disso antes, eu vi muita coisa contar o mal. Eu falei assim, isso aí vai dar problema, vai dar problema. É tanto que tem gente aqui que esteve lá no pandeiro. E a pessoa não lembra nada, nunca tocou no assunto, eu também não vou tocar, não, deixa para lá. O que vai fazer? Entende? Agora, você acha que, não sei se um dos efeitos poderia ser a pessoa ficar um pouco, ou querer ficar alienada aqui da vida humana, porque é um bem-estar lá. O problema é esse, o processo é mais sério. O problema é que a pessoa chega e ela fica, assim, alterada, devido ao processo de não estar acostumada com aquilo, porque estão fazendo uma projeção praticamente forçada. Ela é bem encaminhada, ela é promovida, mas ela está forçando a barra. Então, a dificuldade que eles tinham é depois a pessoa não ficar com um confuso horário. O jeito que uma pessoa que faz a viagem e ela fica com uma confusão. Então, ela fica desorientada. Há uma confusão mental depois. Eles, então, falaram, não, melhor não mexer nisso. Agora, às vezes, você via e fala assim, mas esse fulano aí não vai ter isso. Você ia olhar depois, ele tinha. Entendeu? Outra coisa. Eu, uma vez, vi uma pessoa, e pelo jeito dela, falei assim, bora, essa pessoa é capaz de ter estado lá e teve algum problema. Eu fui estudar depois, a pessoa tinha estado no bandeiro mesmo. Agora, eu vi pelo sintoma da pessoa aqui. Entende? Mas não adiantou nada. Você sondava, via as coisas, não dava resultado. Entende? Então, conclusão. Ainda até o século XX, levar o povo para fora do corpo pela primeira vez no tapa, ainda não vale a pena, não. Pode ser que daqui a uns séculos isso aí vai valer. Aquilo ali ficou comprovado por A mais B. Mas que tipo de sintoma que você viu assim? Sintoma é a confusão mental. Ah, a pessoa confusão mental é a pior coisa que tem. Aí é bravo, tudo pode acontecer. Outra coisa, se a pessoa é frágil do ponto de vista corporal, fisicamente, isso dá piora mais, por causa do sistema nervoso central. Entende? Meu marido, com 68 anos, age de uma forma que não condiz com a idade. Toda vez que dou uma sugestão que vai melhorar a sua saúde, a sua aparência física, ele fica bravo e emburra, fica carrancudo e de mau humor. E quase sempre faço assimilação com ele e fico assediada. Qual a melhor técnica para eu não me contaminar com isso e ajudá-lo? Olha, a situação toda é trabalhar com a energia. Se você pratica TENEPS, coloca ele na TENEPS. Vamos fazer aquilo que pode. Agora, seria bom você uma hora falar para ele que se ele continuar assim, ele pode piorar a cabeça. Olha o mal de Alzheimer. Ele está com 68 anos, esse tipo aí já mostra uma predisposição.
Uma coisa boa que eu te aconselharia, é uma boa recomendação. Pega essas revistas que falam de mal de Alzheimer. Escolhe uma que seja bem lúcida e dá para ele, uma que seja bem clara. E fala com ele, não estou sugerindo nada não, mas eu estou muito preocupada comigo de ficar com mal de Alzheimer. Seria bom você ler também, né, meu bem? Vamos dar um jeito. Tem até estudos que correlacionam a questão do bom humor. Perfeito. O mau humor é um dos fatores, claro, porque a pessoa não está se sentindo bem com alguma coisa. Aquilo mexe o sistema nervoso dela. Tem até ela pode procurar o NAN Study, que é o estudo das freiras, que foi feito, grande, enorme, que eles foram feitos a questão do Alzheimer. Ela e uma das coisas que colocaram... Mas ela tem que dar para ele, ela tem que ler antes e falar, meu bem, eu li uma coisa muito importante, você precisa de ler. Eu estou preocupado com isso, você não está preocupado? E eles fazem Coloca a situação como se fosse ela. E nesses estudos, tem os estudos da parte da psicologia que foram feitos em várias áreas, né? E dentro da psicologia, eles viram a relação entre as emoções positivas da pessoa, principalmente no início da vida, com a questão da educação do Alzheimer. A esposa, se tiver um jeitinho de mulher, ele não pode recusar o que ela for pedir. Mesmo com mau humor, tudo isso. Agora, para você, poderia aprofundar na página 18, oitava linha da fatologia, de cima para baixo, o estudo realista, sem abalos, das recaídas em favor de futuras atuações profiláticas. Isso a gente vê que é uma das coisas mais sérias, porque quando a gente fala assim, da ortodecisão reiterada, e pode parecer, então vem uma perfeição, então a pessoa consegue sempre e ela nunca vai ter recaída. E aí, o que pode acontecer? Se a pessoa ela tem uma recaída, ela desanimar e entrar no liberou geral, como a gente falou antes. Então, primeiro, justamente, antes a gente falou da questão da autoconfiança, que na hora que a pessoa consegue manter essa autodecisão, ela vai cada vez tendo mais autoconfiança e mais força ela tem que manter. Mas vamos supor que aconteceu alguma situação, ela teve uma recaída. Então, se ela estuda isso realisticamente, sem se abalar com isso, mas em favor de futura atuação profilática, ela tem mais chance de acerto. Porque ela vai estar, aquela coisa, errei sim, né? Mas o que foi? O que pegou nesse momento aqui? Qual foi o meu trafar que pegou? Qual o meu ponto fraco? Por que eu entrei na onda do assédio? Por que eu perdi o meu controle nesse momento? E na hora que a pessoa faz esse estudo realista, ela vai ter mais condições de fazer a profilaxia de futuras recaídas também. Então, a mesma coisa que a gente fala depois, né? A contabilização dos prejuízos. Dependendo da situação, o prejuízo é menor ou maior. O reajuste das metas pós-vacilo. Vacilou, né? Então, às vezes, é necessário reajustar alguma meta, ou não. E o que eu acho muito importante é o que vem depois também, ó. O autoconstrangimento da reincidência no erro, transformado em aditivo da motivação. Porque muitas vezes, se a pessoa entra nesse constrangimento, que dá um constrangimento, e é um constrangimento você com você, ninguém sabe, porque é você que está lá com a sua decisão, né? Você bobeou, vacilou, aí você vai ficar constrangido com você mesmo por ter errado. Se você transforma esse constrangimento em uma força de motivar, não, peraí, mas eu não vou me permitir errar de novo nisso. Nisso não. Errar, a gente vai errar, mas nisso não. Então, pode gerar uma motivação para você ainda ter mais força para manter a sua autodecisão. Então, é isso. É justamente quando a gente olha realisticamente, sabendo que a gente é humano e que a gente vai errar, mas que a gente pode consertar, é que a gente vai conseguindo aumentar os acertos, fazendo um somatório de acertos. Professor Valdo, no verbete, no DAC, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco na premissa a questão da abnegação e o autossacrifício cosmoético. Fala mais um pouquinho sobre isso. O que é engraçado é que hoje de manhã nós estávamos falando muito sobre suar sangue. Aqui, dessa vez, bateu, foi de manhã, entende? O caso todo aqui é o seguinte, a abnegação, ela pode existir, como nós estamos falando aqui, de uma maneira não sacrificial. A pessoa faz isso porque é vantajosa essa atitude. Então, isso é que a pessoa tem que começar a pensar seriamente.
Então, é o que eu estou tentando expor nesse verbete aqui. Agora, quase sempre a pessoa precisa dessa relação que eu estou falando aqui, ó, de 7 itens. Constância, perseverança, determinação, tenacidade, organização, disciplina e dedicação. Quando ela tem determinados processos, nesse sentido, ela tem isso, então, do ponto de vista da abnegação. Isso já não é mais um autossacrifício que chateia a pessoa, que cria problema, que faz ela ficar preocupada. Pelo contrário, isso já é uma libertação. A pessoa se sente bem. Então, por exemplo, esse processo de suar sangue, isso era um slogan, uma divisa, um mote que eu arranjei já ainda quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, que é o problema mais sério da perseverança, de você se entregar naquilo que você vê que é positivo, por que a gente não trabalhar seriamente, de maneira disciplinada e organizada? Isso é que é abnegação. Então, suar sangue é a pessoa realmente se dedicar, ser abnegada de fato. Não é só arregaçar a manga, é suar a camisa. É isso que a gente está chamando a atenção. A gente até falava sempre no início o seguinte: um voluntário ou um colaborador, ele chega e fala assim, eu sou colaborador, mas ele está todo arrumadinho, não tem nada. Tem outro que fala, eu sou também colaborador, mas já tirei o paletó. Mas às vezes ele só colocou o paletó na cadeira e está flertando, rodando por aí, sem fazer nada. Tem o outro que não, tirou o paletó, deixou na cadeira, arregaçou as mangas da camisa e começou a trabalhar. Agora, ele começou a trabalhar, mas você vê que não transpira, não tem nada. Agora, tem o outro que faz isso tudo, que fala, mas está um calor aí, não tem jeito de aumentar o ar-condicionado, porque ele está suando, ele está trabalhando mais. Então, esse está começando a suar. É esse aí que é o suar sangue, é suar a camisa. Então, isso é a abnegação. Agora, a abnegação, ela leva a pessoa a ficar cada vez mais organizada. Então, observa bem isso. Uma pessoa, por exemplo, dispersiva, que tem ansiosismo, ela não vai ser abnegada tão cedo, porque vai demorar demais, porque há uma dispersão. A tendência da abnegação é consertar a pessoa, ela vai alcançar, por exemplo, a linearidade da pensenidade, ela vai pensar de uma maneira cosmolínea, retilínea, correta. A tendência é essa. Por quê? Na abnegação, a pessoa quer ser cada vez mais eficaz, eficiente, produtiva, prolífica. Então, isso muda tudo. Adriana, Silvana aqui no ar. Na fatologia, página 19, terceira linha de baixo para cima, eu não sei se você já falou, que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas você fala aqui a cosmovisão embasando o posicionamento de mensurar os ganhos de amanhã em detrimento das aparentes perdas de hoje. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Isso aqui pega um pouco, eu já tinha falado, mas a gente vai falar de novo. A gente lembrou muito a questão, bem o paradoxo da esperteza, que foi um outro verbete que a gente já definiu aqui, já debateu aqui, né? O que é a esperteza? A pessoa acha que ela está tirando uma vantagem enorme hoje, quando na verdade aquilo que ela pensa que é super vantajoso é uma desvantagem evolutiva enorme. Ela está criando uma dívida, um problemão para ela para o resto da vida. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Na hora que você consegue mensurar esse ganho de amanhã, pela aparentemente perda de hoje, é assim que a gente vai evoluindo, a gente consegue adiar o prazer. Tem uma experiência clássica da psicologia, não sei se você já ouviu falar, que é a questão do marshmallow. Eles pegaram umas crianças e deram um marshmallow para cada uma. E aí o experimentador falou, quem conseguir não comeu, quem esperar, ele saiu e falou assim, quando voltar, quem não tiver comido marshmallow vai comer 2. Crianças bem pequenas, eu não lembro a faixa etária agora, mas acho que são bem pequenininhas. E aí o que acontece? Algumas não aguentaram, comeram marshmallow. E outras conseguiram esperar e comeram os 2 marshmallows.
E depois eles viram que essas crianças que conseguiram adiar o prazer, que elas esperaram para comer o segundo marshmallow, elas foram bem mais sucedidas depois. Porque eles fazem muitas pesquisas de desenvolvimento, vão acompanhando, né? Elas eram mais bem sucedidas, porque elas conseguiam pensar e ter essa cosmovisão. Peraí, eu posso segurar um pouquinho a minha vontade de comer o marshmallow aqui agora, mas depois eu vou ter 2. Então isso é um trabalho intelectual, é um trabalho, de certa forma, de maturidade. Então vamos fazer isso, você pode colocar na internet, você colocar assim marshmallow ou alguma coisa assim, você vai encontrar, vai aparecer, provavelmente essa experiência que é bem conhecida. Então vamos pensar isso em relação agora com fisiologia, qualquer outra coisa que a gente faça. Muitas vezes a gente vai adiar um prazer de, eu adoraria ficar agora de papoar, vendo 5 filmes, ou eu vou ficar nadando na piscina o dia inteiro na praia. Mas vejo que não. Para mim, o mais evolutivo é, esse prazer já não é tão prazer assim. Eu posso adiar isso, eu posso abrir mão disso em função de ficar estudando, porque eu vejo que esse estudo que eu vou fazer, ele vai me ajudar muito mais, ele vai acabar me dando um prazer muito maior do que aquele prazer fugaz de ficar lá na praia o dia inteiro olhando para o sol e para o mar. Então, é um exemplo assim bobo, mas que ajuda a gente, essa cosmovisão multidimensional e multiexistencial e até energética, vai dando esse posicionamento de a gente conseguir mensurar isso. Aquilo que aparentemente hoje é uma perda, mas que amanhã, sim, vai ser um lucro muito maior. Então, e é assim que a gente vai fazendo o outro item, né? Que é a construção do futuro evolutivo promissor. Então, a gente consegue lidar com isso. Porque quando a gente vai começar alguma experiência, alguma atividade nova, às vezes é difícil, né? A gente fala de escrever livro, até para uma pessoa que não tem muito hábito de ler. Quando ela começa a ler, ela parece que tem bicho carpinteiro. Ela pega aquele livro e dá sono, dá vontade de dormir, ela quer levantar 1000 vezes. No início, há um desprazer daquela dificuldade de implementar um novo hábito. E aí, se ela insistir, vamos supor que ela tente, então, os 21 dias lá do nosso colega para ver se funciona, mas ela vai insistindo naquilo, daqui a pouco vai ficando prazeroso, ela vai ver, nossa, mas como é rico, como a leitura está me dando prazer, como eu consegui, e o próprio, o prazer, a confiança de ter superado aquela dificuldade, vai dar muito prazer. A mesma coisa, a gente fala de escrever verbete, né? Muitas vezes me perguntam, né? Eu falo, até hoje, eu tenho geralmente 2 crises no verbete. A primeira é quando você não tem uma ideia e parece que não vem nada. Aí você vai, associa ideia, tal. Aí chega um ponto que você tem ideia demais. Como que eu vou fazer com essa ideia demais para colocar de uma forma objetiva e clara aqui dentro? Então, eu falo que é uma segunda crise, que você vai assim, bem, agora como é que eu vou organizar isso? Então, são coisas rápidas que no momento você fala assim, nossa, parece que não vai organizar. Daqui a pouco organiza e dá esse prazer de você conseguir fazer o trabalho, conseguir passar a sua informação da melhor forma que você conseguiu. Então, é mais ou menos isso. Você consegue passar aquela tentação de ficar, de largar, não vou escrever mais nada. Falar para a televisão? Não, peraí, vamos aqui. Não, mas peraí, não, vou achar uma solução aqui. Um verbete que foi muito isso, para mim, o mais difícil até hoje foi o mito do amor romântico. Eu tinha muito material e era impressionante. Chegou vários momentos que eu falava assim, era material, eu não conseguia ver como eu conseguia escrever aquilo, organizar aquelas informações. Eu lembro que eu fui fazer uma itinerância em São Paulo, eu conversei até com a Nilce, né? Falei, Nilce, não sei, mas é impressionante, parece que não vai. E aí a gente disse, não, vamos sentar. E uma hora consegui achar, não, é assim a melhor forma, pelo menos a melhor forma que eu consegui passar. Então tem aquele pequeno desprazer, vamos dizer assim, aquele primeiro, você diz, será que eu vou conseguir? Não, peraí, fechou, conseguiu. E aí depois você dá aquela satisfação de você ter conseguido da melhor forma que você conseguia na sua limitação, mas você passou a sua mensagem. Na página 19, em detalhismo, o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado tem a ver com uma situação que ocorre em empresas de tecnologia de informação. Nestas, é comum a contratação de terceirizados para evitar vínculos trabalhistas. O terceirizado recebe por hora e tem interesse de estender o trabalho o mais tempo possível e também de não transmitir o seu conhecimento para a empresa. A empresa, por sua vez, tem interesse em terminar o trabalho o quanto antes, pois aumenta o lucro, absorve o conhecimento e a tendência a dispensar o terceirizado. Então, como o funcionário terceirizado deveria utilizar esses princípios?
Difícil aí, né? Olha, O aí você ideal tem é que arranjar ver. um emprego fixo. Ou então arranja um emprego. Esse negócio de terceirizado eu já passei até a rir aqui, porque eu já tive problemas com essa situação. Quando eu trabalhava em empresa, aí tinha umas empresas terceirizadas que a situação era bastante complicada. Mas o que eu vejo aqui é difícil você ver. Veja com você. Aí você tem que ver a situação. Existe momento, essa mesma empresa tem um momento que eu pedi demissão. Eu não me acompliciei com o erro de lá que eu vi. Chegou um ponto que eu falei, estou fora. Então, aí você que tem que ter o seu discernimento para você ver. Se você vê, se está numa empresa, que aí tem que ver o tipo de erro. Se você começa a ver que existem erros, que você está difícil, está indo muito contra a sua cosmoética, vá, se vira, né? Procura outra coisa. Então, eu acho que o mais sério é isso. Se você já identificou um erro, principalmente o seu, você não vai se acompliciar. No Exército, costuma-se dizer que o suor poupa sangue no combate. Esse tipo de abnegação é cosmoética? Alguém quer falar? É preciso falar? Olha, lá o cara, ele poupa sangue porque ele fica suando de um lado para o outro para ver se ele sobrevive. Entende? E lá é um negócio de matança. Então isso é besteira. Exército não dá, né? Seja suar sangue ou suar suor, já é um troço esquisito. Porque os caras lá são ensinados a matar. Só pensam nisso. Então como é que fica? Aí o cara vira para você e fala, não é só matar, Valdo, é se defender. Se defender ele não ataca? A maioria das guerras são de atacantes e invasores. Todo mundo é assim, os americanos são tudo assim. Eu traí meu companheiro de relacionamento. Estou muito triste, pois sei que agi por impulso. Como posso consertar essa situação? Ele não sabe desse fato, mas eu estou me sentindo muito mal por ter feito isso. Eu o amo muito. Você quer falar alguma coisa? Isso aí é bom, é uma mulher, né? Olha, é difícil, agora faça, veja, eu acho que você que tem que avaliar a situação. Se é melhor falar, se é melhor não falar, agora já a decisão é sua. É difícil a gente colocar a mão nessa colher aí, né? A colher nessa, se ela confusão. Ama o cara, o melhor então, é ficar quieto e não pular a cerca mais. Faz uma autodecisão reiterada, e mesmo se aparecer o Gianecchini na sua frente... Coloca uma muralha no lugar da cerca. Entende? Não, é que mesmo que apareceu o Brad Pitt, Gianecchini dando mole para você, você não vai. Autodecisão reiterada. Coloca uma concertina na cerca. E elétrica, coloca a cerca elétrica. Adriana, página 20, antagonismologia, é o penúltimo, o penúltimo. Penúltimo antagonismo. Responsabilidade autoculpa? Queria que você comentasse um pouquinho sobre. Porque que acontece? A autoculpa, geralmente, ela tende a ser improdutiva e paralisante. A pessoa fica com... Oi? Perfeito, obrigada. Obrigada aqui. O Pedro está dando uma soprada aqui boa. No caso da moça, foi exatamente isso, né? Se ela entrar nesse processo de autoculpa, ela não vai acabar danando o relacionamento dela. Eu estou com vontade de riscar o nome dela aqui. Senão o marido dela vai ficar sabendo dessas coisas. Conosco tem de tudo. Sim, perfeito. Vou riscar tudo aqui direitinho. Perfeito. Então, Rosa, quando você pega, em vez de culpa, você pega uma responsabilidade, o exemplo que a gente falou aqui, ela vai ter uma responsabilidade de não fazer isso mais. E ela que tem que ver a situação, se é melhor falar ou não falar. O professor Walter falou, melhor não fala, fica quieta e segura e segue em frente. Então, essa situação de você trocar uma culpa, que às vezes vai te paralisar, para uma responsabilidade de melhorar aquela situação, então você fez alguma coisa com alguém, pisou na bola com alguém. Em vez de você ficar com a autoculpa, melhor é você ter uma responsabilidade com aquilo. É possível fazer alguma coisa? Às vezes não dá, mas às vezes é possível. Então, você trocar essa culpa por uma responsabilidade. Isso é mais produtivo, vai dar mais resultado do que ficar só se martirizando. Aí entra naquele outro verbete da vitimização, né? Só entra na vitimização e fica paralisado ali, aí que para tudo. Aí a vida para a situação toda, aí o relacionamento dança, tudo dança.
Só queria lembrar vocês que esse ortodecisão reiterada, não sei se vocês lembram do outro verbete da lupa marturológica, na verdade ele é uma etapa da técnica da lupa marturológica. Que a gente tinha colocado 4 etapas, né? Uma você tinha um atilamento para identificar aquele aspecto mais imaturo, ia refletir para achar uma solução, ia pôr em prática e depois você manter essa ortodecisão. Então, em função da importância que eu atribuí à questão dessa decisão mais firme, é que a gente tomou a decisão de pegar essa pequena etapa aqui e transformar num verbete só dela, para poder deixar bem fixado essa ideia aqui. Eu não estou entendendo, você não falou nada hoje. É verdade. É verdade. Tá com dor de garganta? Doou com a sua voz, com as suas perguntas. Se falta, né? O povo sente falta. Que negócio é esse? Buenos Aires, deve ser. Alguma coisa. Decisão é aqui. Se vamos ao caso, é minha autodecisão. Eu tinha uma coisa para perguntar. Aqui no verbete, logo na introdução, por que o senhor colocou a qualificação interassistencial para a cosmoética? Eu fiquei pensando se foi só um chamativo. Não, é interassistencial. Isso. A cosmoética. Por quê? É a coisa mais séria, porque a interassistencialidade, ela deve ser cosmoética. Agora, eu estou chamando a atenção justamente para isso, que é a consciência emancipada, eu estou falando aqui, aquelas que já se libertaram. Ela é mais lúcida. Agora, isso é que vai para a omniterapia evolutiva. É a pessoa que conserta ela mesma. A farmácia é o paracérebro. O paracérebro é a sua farmácia. A ideia é boa. Falou da parafatologia, autodeterminação cosmoética capaz de receber o último item, a confiança da Equipex amparadora. Obrigada, Cristina. A autodeterminação cosmoética, quer dizer, quando você, se é uma ortodecisão, a gente está falando que é cosmoética, né? Então, se você mantém firme, mostra que você tem brio, que você é forte, fixo naquilo que você decidiu que é o melhor. Então, isso facilita que a Equipex amparadora, que os amparadores, eles confiem em você, porque eles sabem que você vai estar ali. Então, sabe que você vai manter aquele trabalho, que você não vai desistir na primeira pressão maior. Então, isso facilita, então entra a questão do strong profile, né? Quanto mais forte você for, mais você pode confiar. Pensa na vida intrafísica, né? Vamos pensar numa equipe de trabalho. Então, tem várias pessoas trabalhando. Aí tem aquela pessoa que você vê que está sempre ali. Pontual, mantém o trabalho, entrega tudo em dia. O que você vai fazer? Vai confiar mais nela do que na outra, que atrasa, que passa, que falta, que vem um dia sim, vem um dia não. Então, essa forma aqui é que ajuda, você vai confiar mais, o líder vai confiar mais naquela que está sempre presente, que mantém ali, sustenta o trabalho. Então, é mais ou menos isso que a gente queria colocar aqui. Agora, Isso, que eu pretendo trabalhar nisso, ganhar isso. Tá certo. A autoconfiança da Equipex. Não, faz parte mantém, né? da pretensões da pessoa. A sua decisão de vir para fora está firme, vem? Tá aqui, sim. Né? Seguro que sim. Aqui, é assim. O seu verbete hoje criou uma coisa nova. O Antônio veio ver o verbete lá. Olha, Viu, Antônio?
Esse verbete é de alto nível, porque você sentou lá e está vendo o verbete desde o início. Ele tomou uma ortodecisão. Isso é ortodecisão. É uma ortodecisão reiterada. Não, agora tem que ser reiterada, né? Ele tem que... É verdade, é verdade. Ele deixa chancelar para ver se você falava certo. Qualquer coisa também eu peço ali autoajuda, né? E na numerologia a gente coloca aqui várias, né, das tendências, né? Que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada. A vitória sobre a preguiça, a vitória sobre o desleixo, que é deixar a coisa de qualquer maneira, a vitória sobre o capricho, que é aquelas quando a gente fica renitente, né, no errado, né, eu quero porque eu quero. A vitória sobre a gula, esse é um problemão. A vitória sobre a reatividade, que você vai reagir sem ponderar. E a vitória sobre a emoção, que entra a questão da feminilidade que a gente tinha comentado antes, né? E a vitória sobre o egoísmo, esse também é bem sério, né? Na hora que você vai fazer alguma coisa, uma tendência, pensando mais no seu próprio umbigo. Então, isso aqui eu acho que já dá um resumo básico aqui, do que a gente já tem muita coisa para trabalhar. Só essa enumeração aqui já tem trabalho aí para talvez algumas vidas, né? Professor Valdo, aqui no dicionário adendo, a última frase fala assim: existem ginomacrossomas intelectuais. Pois é, isso aí é muito bom a gente lembrar, foi bom você lembrar, para a turma aí que fica hesitando para estar escrevendo, né? Então tem muita mulher, e outra coisa, a maior prova é ela, 33 verbetes, é uma mulher. Você tem quantos? Pois é, então, as mulheres estão na frente em tudo aqui. E ela é a maior prova disso. Então, veja, existem ginomacrossomas intelectuais. É o top. O povo fica pensando que mulher não pensa? Não, ela pensa. Acima do pescoço tem pensamento. A Hannah Arendt seria um exemplo disso ou não chegaria? Ela é um exemplo do século XX. A meu ver, foi uma das mulheres mais brilhantes do século XX. Então, isso é seríssimo. Não sou só eu que penso isso, não. Tem muita gente que pensa. E ela foi uma filósofa, querendo ou não. Às vezes, muito mal interpretada, porque ela estava falando. Ela, judia, falando dos judeus, você já viu, né? Eles achavam ruim. E outra coisa, ninguém podia falar que era antissemita. Não dá. Como é que é? Não dá. A situação dela é precária. Ela estava tentando esclarecer. Ela é fora de série. Professor, da mesma maneira que os verbetes da enciclopédia, as pessoas podem se propor a escrever verbetes do dicionário? Não, esse aí eu estou fazendo comigo mesmo. É um livro que eu estou fazendo porque ele é muito autobiográfico. Então não posso misturar com ninguém, senão eu jogo a pessoa no buraco. Não dá. A enciclopédia já foi feita para todo mundo. Entende? Vamos ver se a gente chega. Nós estamos hoje com 158, comigo 159. Vamos ver se nós chegamos a 500 co-autores. Agora, o dicionário, não, esse eu estou fazendo por minha conta porque ele é muito bravo. Tem muita coisa. Então eu me responsabilizo por aquilo. Se amanhã acontecer alguma coisa, o problema é comigo, não é com os outros. Eu não posso estar dividindo responsabilidade num caso desse. Não dá. Valdo, a Hannah já apareceu por aqui, não? Já. Mas ela deve estar sendo bem encaminhada. Ela é fora de série. Ela está bem. Fazendo curso intermissivo, essas coisas? Isso eu não sei, né? Não cheguei a ver a ficha. Preciso saber. Querendo saber demais. Né? Vamos perguntar para os Zaslaves. Ele não está aí hoje. O Alexandre. Às vezes ele sabe. Tudo é parente, né? Ele está dizendo, é provável que se não fez, já vai fazer, sei lá, se ela é tão... não é fácil, né? Agora, vale a pena a gente estudar a personalidade da Hannah Arendt. Vale a pena. Não é fácil. Ela colocou muito homem debaixo, né? Da capacidade de racionalização. Muita gente.
Muita gente que não entendia, ele escreveu depois, expôs a situação. Agora, é lógico, ela como mulher, na parte afetiva, ela ainda errou, porque ela favorável àquele filósofo que era furado, né? O cara que ficou lá com os nazistas durante muito tempo. Não, o outro. É o outro cara, um brabo lá. Que ela sempre foi favorável a ele. E ele teve uma parte lá que era nazista. Isso ali foi sério. Mas é por causa do processo da afetividade dela, sei lá. Que ela andou estudando aquilo junto e tal. Tem disso. Mas... Agora, você é o seguinte, 33, você deu os outros 500, nós estamos esperando, tá? Sei que vai tomar conta aqui da enciclopédia, cada vez mais. Você e o Pedro estão na ponta, vamos dar um jeito. Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Luciana, CIP, Rio de Janeiro, Neida, Campo Assistencial Holossomático, Porto Alegre, Rosa, Programa Verbetografia, Marisabel, Colégio Invisível da Cosmoeticologia, Antônio, Heterocrítica, São Paulo. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Olha, pessoal, se tornar amigo da enciclopédia é uma ortodecisão. Agora, continuar sendo amigo, renovando a sua assinatura, quando ela vence, é uma ortodecisão reiterada. Então, não podia deixar de aproveitar, né, essa deixa do verbete da professora Adriana e convidar especialmente aqueles amigos com as assinaturas vencidas que tomem essa ortodecisão reiterada. E aos amigos novos que visitam ao CAE, que visitam aqui a Cognópolis e que não conhecem o programa, este programa é o sustentáculo financeiro do Tertuliário Holociclo Holoteca, ou seja, as instituições, as instâncias que produzem a Enciclopédia da Conscienciologia. Então é muito fácil. Entre em contato com o CAEC, o Tertuliano, ou vocês que estão aqui, se dirigem à recepção do CAEC e obtenham maiores informações. Torne-se hoje um amigo da Enciclopédia. Obrigada. Muito boa tarde. Informamos o início de novo CIP no Rio de Janeiro, agora dia 13 de agosto, nas noites de segundas e quartas, em Ipanema, com 20 aulas teórico-práticas e abordagem objetiva e científica a respeito do fenômeno da experiência fora do corpo e outros fenômenos correlatos. Informações, o contato é 21, o DDD, 3153-7574. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Este convite vai para Porto Alegre e cidades vizinhas. Dias 4 e 5 de agosto vai estar acontecendo o Campo Assistencial Holossomático, que é coordenado pelo IPCOM, professor Hernandes Leite, e tem como objetivo a prática intraassistencial multidimensional. Então, esse evento é um evento em parceria com o IPC. E tem como objetivo exercitar o autodiagnóstico holossomático, desenvolver o epicentrismo consciencial, mapear sinaléticas paraperceptivas e contribuir com energias rígidas para a realização da interassistência na prática. Tem como pré-requisito a realização de CIP, CPC, acoplamentário ou outros correlatos. O evento vai acontecer no Hotel Everest, na rua Duque de Caxias, 1357, em Porto Alegre. Na sequência, vai haver também palestra gratuita, na semana seguinte, sobre saúde consciencial. Então, dia 7 de agosto vai ser a palestra e dia 8 e 9 vai ser o curso, também com o professor Hernandes Leite. Tanto o curso quanto a palestra vão falar sobre o viés conscienciológico, destacando a importância do equilíbrio dos pensênios. Este curso estimula também a autoconsciência-terapia, possibilitando a identificação das imaturidades pessoais e consequente autodiagnóstico e escolha de técnicas de autossuperações, do autoenfrentamento. Então, como decisão reiterada de todos, participem do evento. Para maiores informações, o telefone 51 3224 0707 ou pelo e-mail
portoalegre@ipc.org.br. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. No dia 23 de agosto, a gente vai dar início a mais um programa Verbetografia, EAD. Esse curso é um curso para ajudar as pessoas que querem fazer o verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, fazer de uma maneira mais apoiada, mais técnica e mais rápida, apesar de serem 3 meses de curso. Como é que é o sistema, né? A gente usa a plataforma Moodle. A gente, após a inscrição de vocês, a gente habilita a entrada de vocês na sala de aula, a gente dá uma senha, vocês entram lá e vocês vão encontrar as aulas já gravadas para vocês assistirem às aulas que já estão lá gravadas. Essas aulas a gente vai disponibilizando semanalmente, na média de 2 horas a cada semana, e durante os 3 meses. Portanto, no final dos 3 meses, são 12 horas de aula. 24 horas de aula. Agora, além disso, para tirar as dúvidas, para discutir a produção de vocês ao longo desse tempo, a gente vai estar online, às quintas-feiras, de 7h30 da noite até as 9h30 da noite, tirando dúvida, discutindo o que vocês produziram. Enfim, quando chegar no final dos 3 meses, o verbete está praticamente todo discutido, não revisado totalmente, que vocês vão ter que entregar o verbete, encaminhar o verbete para a equipe de revisão, para fazer uma revisão completa, final. Mas, pontualmente, a gente vai discutindo cada sessão que vocês forem elaborando. Então, a gente convida vocês, a inscrição é feita pela recepção do CAEC, que vocês podem telefonar para 45 3525 2652 ou mandar um e-mail para caec@caec.org. Tá ok? Obrigada a vocês. Boa tarde a todos. Este é um convite para o 16º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Ele ocorrerá este ano, do dia 2 a 7 de outubro, no Polo Discernimento, em Foz do Iguaçu. Como será este encontro, que ele vai ser quase uma semana? Ele será uma imersão na pesquisa e na autopesquisa. Tem o tema de cosmoética e holossomaticidade. Dia 2, nós vamos começar com a imersão laboratorial, o dia inteiro fazendo laboratórios e debatendo ao final do dia. No dia 3 de outubro, nós estaremos fazendo uma imersão na holoteca, estudando o acervo da cosmoeticologia, tanto de livros quanto de vídeos, gibis, tudo que tiver pertinente à cosmoética. Dia 4 de outubro vai ser no Holociclo, trabalhando os temas afins à cosmoética, com as cubas, etc. e tal. Tanto com recortes, dicionários, enfim. E dia 5 vai ser uma mostra biográfica sobre personalidades que tiverem alguma atuação cosmoética que vale ressaltar. Neste dia, à noite, começarão atividades chamadas reflexões. Então, vai começar a reflexão sobre reflexão financeira, uma reeducação financeira, com especialistas que entendem de finanças da Cognópolis, que estarão compartilhando conosco. No outro dia, reflexões afetivas, tanto debates com duplas evolutivas, quanto com duplas de trabalho, duplas de amigos raríssimos. No terceiro dia, reflexão sobre alimentação e bons hábitos saudáveis, com pessoas que têm autoridade moral nesse assunto para estar compartilhando conosco seus achados. E no sábado e domingo vai ter a apresentação de trabalhos de pessoas da CCCI que pesquisam cosmoética. Então, agora vale o convite para todos que pesquisam cosmoética, independente de ser ou não do Colégio Invisível, apresentarem os seus trabalhos até o dia 30 de agosto para o e-mail Colégio Invisível da Conscienciologia, cosmoeticologia@gmail.com. Aguardamos as inscrições de vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do
Centro Educacional São Paulo, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós gostaríamos de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para o curso Heterocrítica de Obra Útil, a ser ministrado pelo professor Laênio Loche e professor Antônio Pitaguari, lá em São Paulo, de 8 a 10 de agosto, agora no sexta a domingo da próxima semana. É um curso sui generis, desenvolvido, proposto pelo professor Valdo Vieira. Essa já vai ser a 16ª edição do curso, e é um curso bastante interessante, onde são disponibilizadas diferentes obras da ciência, recentemente publicadas, com mais de 200 páginas, e os participantes fazem uma eleição e selecionam um livro. Todos leem o mesmo livro e são aplicadas técnicas heterocríticas para ajudar a consciência crítica, cosmoética, de cada um dos participantes. A gente pode garantir a todos que quem participa do curso nunca mais vai ler um livro do mesmo jeito. Fica o convite aí para participar, então, desse evento lá em São Paulo. Obrigado. O verbete da manhã é Temperamento Monárquico, especialidade Temperamentologia. Autora, professora Laura Sanches. Obrigado, boa tarde a todos.